Fala pessoal, aqui é Alexandro Sales da Verdana Tech. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a liberação do Debian 11. Na verdade vamos focar no upgrade, né? Quem está com Debian 10 aí deseja instalar o Debian 11. Então vamos passar um vídeo rápido de como fazer esse upgrade. Temos vários clientes aí que contrataram serviços conosco, seja implantação, seja suporte. No caso, os que têm suporte não precisam se preocupar, que isso faz parte do nosso trabalho, né? Mas para aqueles que contrataram apenas instalação e agora desejam, por conta própria, fazer o upgrade, ou de repente os alunos, né, querem fazer os seus laboratórios, nós mantemos uma VM, disponibilizamos em cada curso nossa VM de laboratório. Então pode ser que de repente o cara queira fazer a atualização para o Debian 11, ficar com a versão mais nova. Então esse vídeo é justamente para isso. Eu tenho aqui o VirtualBox, meu ambiente de laboratório aqui onde eu faço minhas brincadeiras, né? Tenho essa máquina aqui que é a Verdana Desk Lab. Essa máquina é a mesma máquina que a gente distribui em todos os nossos treinamentos, certo? Sem tirar nem pôr. E como lançar um Debian 11, a gente está trabalhando então a migração dessa VM para o Debian 11. Eu vou entrar nessa máquina. Ela é Debian, eu vou mostrar aqui, ó, cat/etc os release. Nós temos aqui, ó, a versão do Debian 10, né? Deixa eu fechar aqui essa janela principal do VirtualBox. Deixa eu ver como eu pego aqui. Se você ver, você tem ali o Debian GNU Linux logo na primeira linha de saída, né? 10, que é o Buster. E o objetivo, como eu disse, é atualizar para o Debian 11. O procedimento de atualização do Debian 10 para o 11, ele é muito simples, certo? Claro que eu já fiz aí, eu acho que já vamos para casa dos 20 servidores migrados, sem qualquer dor de cabeça, tá, pessoal? Mas é importante mesmo sabendo, tá sempre dando certo, é receitinha de bolo. A gente sempre mantém os servidores todos padronizados para garantir que não vai ter problema, mas por via das dúvidas, conforme eu costumo brincar nos grupos, né, que a gente participa, só Jesus salva, o homem faz backup. Então, antes de tentar qualquer comando desse tipo para atualizar, fazer uma grande atualização como essa, é importantíssimo que vocês tenham um ponto de restauração. Afinal de contas, estamos trabalhando aqui a implantação de uma mudança, né? Que é sair de um estado do sistema da versão 10 para 11. Então, toda boa mudança, seu primeiro passo é gere um ponto de restauração, um snapshot, um backup full, não sei o que vocês têm por aí, beleza? Um clone da VM. O importante é, se algo errado acontecer, eu consigo voltar ao estado anterior sem qualquer prejuízo, beleza? Mesmo sendo um ambiente de laboratório, senhores, é importante também ter essa preocupação, porque é muito chato você se deparar com erro quando você quer executar um procedimento e gastar mais tempo corrigindo o erro do que tendo sucesso. Então vamos lá. Já tenho o meu backup aqui nessa máquina, certo? Então não vou executar snapshot de nada. O procedimento ele é relativamente muito simples. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é descobrir o meu IP, porque como eu estou aqui na janela do terminal do VirtualBox, fica ruim para copiar e colar comandos, os repositórios são textuais, né, a gente vai ver, então eu acabo tendo que colar, é muito mais fácil do que digitar e ter algum problema de digitar o endereço do site errado, por exemplo. Então aqui eu dei o comando IPAD, onde eu vou pegar o meu IP, que é um 192.168.8870, e vou abrir via SSH. 192.168.8870. Jogo a senha de administrador. Pronto, eu estou conectado à minha máquina. Então agora, a partir desse momento eu vou pegar ela, vou deixar ela aqui no cantinho em outra tela, a janela do VirtualBox, e vou trabalhar dentro dessa janela do terminal, que é justamente lá dentro do meu laboratório, né? Então vamos lá. O primeiro passo é editar o arquivo do repositório, que é /etc/pt source.list, sources.list. Aqui eu tenho todos os repositórios que eu já tenho configurado nessa máquina. Lembrando que isso não é um padrão, isso aqui eu coloquei já para minha... como é que fala? Para o meu laboratório, né, que a gente libera. Então eu vou comentar, estou adicionando o sinal de cerquilha ou jogo da velha para os mais antigos, ou hashtag para os mais novos. Eu comentei todas as minhas linhas.
Feito isso, eu posso agora dar um upgrade, por exemplo, que não vai pegar nada, porque todos os repositórios foram comentados, eles não serão mais utilizados. E o próximo passo é justamente inserir os repositórios novos do Debian 11, que no caso é esse que eu vou colar aqui agora. Depois no post nosso do site eu vou colocar a descrição completa, né, justamente com esses endereços também, para que vocês possam simplesmente copiar e colar sem qualquer dor de cabeça. Ok, feito isso, eu só preciso salvar, né, o arquivo, sair, dar um apt update para que ele atualize a lista de repositórios e de pacotes disponíveis nesse repositório. Então ele vai ver que existe ali centenas de pacotes, dezenas, centenas, depende da sua instalação. Essa é uma instalação mínima. Então veja aqui que deu 378 pacotes para serem atualizados. E isso porque é uma instalação mínima, senhores. Então eu posso simplesmente dar agora um apt upgrade. Lembrando de fazer isso por sua própria conta e risco. Como os senhores vão ver aqui, ó, eu tenho uma lista muito grande, né? 481 megas, 200 megas para ser baixado. Eu estou em home office hoje, pode ser que a minha internet não colabore muito. Então a internet, caso dê alguma agarrada aí e fique muito demorado o vídeo, eu vou dar uma acelerada, mas pelo que eu estou vendo não vai ser necessário não, já estamos em 16%. O Debian, então, ele está agora baixando todos os pacotes atuais, ele vai fazer algumas perguntas sobre manter ou não a configuração. Como eu estou vindo de um servidor que já está configurado e funcionando perfeitamente, então a minha ideia é manter 192.168.80/GLPI. Eu tenho aqui, ó, o GLPI funcionando nesse servidor já, então eu não quero sobrescrever qualquer informação de configuração de serviço, porque eu já tenho ali o meu MySQL, já tenho um Apache configurado, o site configurado certinho, então eu não quero que nenhuma configuração seja perdida para vir sobrescrever, né, com informações do pacote original. Meu sistema já está funcionando perfeitamente. Então qualquer pergunta que ele fale nesse sentido, nós podemos dizer para manter a configuração atual. Ele está terminando de baixar, né, os pacotes, e pós-baixar, então o gerenciador de pacotes vai começar a desempacotar, que é esse momento agora. Então é onde ele começa a desempacotar os pacotes, sobrescrever os arquivos binários de configuração e tudo mais que for necessário, as bibliotecas. Aqui algum aviso que ele está dando, podemos dar um Q de kit. É aviso sobre justamente mudanças em versões, licenças, qualquer coisa desse tipo. Pronto. Aí aqui ele pergunta, reiniciar serviço durante a atualização dos pacotes sem perguntar? Podemos marcar que sim, para que ele não fique perguntando. Lembrando que quando você for executar uma mudança desse tipo, tem que ser programado, né? E vai gerar uma indisponibilidade no serviço. Então a Apache vai parar de funcionar, MySQL, logo o GLPI para também. Então é importante que isso seja no horário agendado, né? Previamente agendado. Agora ele já está desempacotando todos os pacotes. Essa etapa pode demorar um pouco, é importante aproveitar para falar. Eu peguei um servidor de um cliente que estava num VMware e demorou muito até para fazer essa parte de desempacotamento e tal, mas isso tudo por conta do storage do cliente que estava com problema. Então, durante a atualização do sistema dele, a gente identificou que estava uma lentidão fora do normal para o porte da máquina e com isso eu levei o alerta para ele, terminamos a mudança, demorou, mas concluiu, né, com êxito. Levamos para ele esse problema, né? Ó, aconteceu assim, assim, assado, a janela foi maior do que o esperado,
chamam atenção essa questão dessa demora, que isso não é normal, porque a sua máquina a gente preparou ela tem 2 anos e estava funcionando perfeitamente até então. E ele descobriu que estava com problema no storage dele. Então, ficar de olho aí se a máquina começa a demorar mais do que o normal para fazer as coisas, certo? Aqui, como é ambiente de laboratório, não faz diferença, né? A gente sabe que é ambiente com pouco recursos, né? Mas para um servidor de verdade, qualquer coisa assim, nesse sentido de lentidão, já chama a atenção. Aí ele já está subindo o kernel, né, o 5.10, no lugar do 4.19, se não me engano, que era da versão antiga. Demora um pouco a atualização, né, dos manuais, porque praticamente todos foram trocados nesse momento. Então ele vai ler um por um, recriar os índices dele. Prontinho, gerando a nova imagem de boot. Pronto, aí aqui ele pergunta se quer manter a versão local atualmente instalada da configuração do SSH. Então nós vamos manter. Vai fazer algumas perguntas agora também. Aqui ele perguntou onde vai carregar o Lilo, desculpa, Lilo é dos antigos, o Grub. No caso aqui a gente seleciona em qual disco, a gente vai selecionar o SDA, certo? Apertando a tecla de espaço. Vou dar um tab para vir para o OK e dar Enter. Beleza? Lembrando que o que seleciona é a tecla de espaço, para quem não tiver costume. Lilo é um gerenciador de boot que era muito concorrente, né, do Grub. Acredito que o projeto nem exista mais, não lembro se já descontinuaram, mas ele era muito utilizado por algumas outras distribuições antigamente. Então tá, temos aqui o apt upgrade que nós demos e agora vamos dar o full upgrade. Que aí ele vai pegar mais alguns pacotes, desempacotar, principalmente relacionado a Python, tem algumas coisas de PHP para ser removido, né? O Debian 10 ele usava o PHP 7.3 e o Debian 11 agora usa então o 7.4. Isso aí vai dar pra gente que, querendo ou não, falamos, né, de GLPI, Zabbix, dá pra gente uma sobrevida com pacotes padrões muito grande, porque hoje a exigência é o PHP 7.2 no GLPI. No Zabbix eu preciso rever, né, a documentação para lembrar qual que é a versão
mínima, né, para a versão 5.4 hoje. Mas vamos lá, então aqui eu dou um apt full upgrade, já rolou, não precisa fazer mais nada. Vou dar um reboot agora no meu servidor, certo? Vou dar aqui o comando reboot e ele vai reiniciar. Fechou a conexão SSH, se eu vier aqui, ó, tá reiniciando a VM. Já com Debian 5.10, mostrou ali o kernel 5.10. Veja aqui, ó, na nota do sistema que já subiu, Debian GNU Linux 11. E eu vou voltar então para a tela anterior e vou conectar via SSH novamente. Jogo a senha. Prontinho, conectei. Vou dar aqui um cat/etc/os-lise e temos aqui, ó, Debian 11 instalado. Feito isso, já terminamos o nosso upgrade do Debian 10 para o Debian 11. Ainda existem algumas ressalvas. Por exemplo, aqui onde o site estava funcionando perfeitamente, se eu der um Enter, olha o que nós temos aqui, ó. Quebrou a questão do PHP. Eu não tenho mais o PHP instalado aqui, certo? Então, alguns pacotes precisam ser reinstalados para o ambiente GLPI que estamos trabalhando, tá, pessoal? Se você trabalha com outro ambiente aí, precisa fazer laboratórios e testar e validar. No nosso caso, basta nós reinstalarmos os pacotes. Vou colar o comando aqui, lembrando que esses comandos todos vão estar no post do nosso site, tá? Aqui em verdanadesk.com, temos aqui a seção blog. Eu vou criar uma entrada aqui só para atualização do sistema para Debian 11. Então aqui eu tenho um comando, vou dar um Enter e ele já vai baixar e instalar todas essas dependências necessárias. Com isso, eu resolvo a questão do Apache do PHP para o servidor Apache, porque ele tinha o PHP 7.3 e substituiu pelo 7.4. Então, feito isso, systemctl restart Apache 2. Vamos ver se volta ao normal. Pronto. Aí agora eu tenho um erro de MySQL, porque o MySQL também precisa ser reinstalado. O que acontece? As configurações não foram perdidas porque elas estão todas salvas. O SQL, por exemplo, deixa eu cancelar o comando aqui. Se você vier aqui em der um ls em /var, /lib, /mysql, é o diretório padrão onde estão todos os dados do MySQL, o dicionário de dados, certo? O banco de dados GLPI tem um diretório aqui onde dentro dele estão todas as tabelas, né, os índices das tabelas, os arquivos FRM e IBD, certo? Então não foi nada perdido, ele só está sem o binário do MySQL. Então se você der aqui o apt install mariadb-server, ele vai baixar, instalar o MySQL e ele vai saber que já existem os dados ali de dicionário de dados e tudo mais, e já vai levantar o MySQL com as configurações corretas, usuário, senha, sem perder dado algum. Perfeito, já instalamos, vamos dar um F5 aqui e prontinho. Nosso sistema está no ar de novo e com Debian 11 instalado, pessoal. O vídeo é só esse, ficou um pouquinho mais longo. Infelizmente a internet não ajudou tanto quanto eu gostaria, mas tá aí, temos aqui finalmente um Debian 11 instalado, já com o GLPI e tudo. Fizemos um upgrade de uma máquina teoricamente em produção sem problema algum, tá? Lembrando sempre de agendar a mudança e também essa questão que o serviço vai cair, precisamos restabelecê-lo, tá ok? Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima.